Em 2007, um, um violonista tocou em Nova York, no metrô de Nova York. Tocou. Quando ele terminou de tocar, as pessoas que passavam foram fazendo doações para ele, colocando dinheiro para ele. Ele reuniu naquela ocasião US$ 32,17. O nome desse violonista é Joshua Bell. Ele é o melhor violonista do mundo. Tocando no metrô de Nova York, as pessoas não reconheceram quem é que estava ali. Na mesma época, ele tocou lá em Nova York, no anfiteatro, e cada pessoa que ia ver o show dele pagava de US$ 100 a US$ 200. Por que isso aconteceu? Naquela ocasião, foi feita uma pesquisa pelo Washington Post, em Nova York, para verificar como que as pessoas, foi uma experiência social, como que as pessoas prestavam atenção no que estava acontecendo. Porque aquilo que nós prestamos atenção dirige a nossa vida em tudo que nós fazemos. A nossa atenção é como se fosse uma bússola. Quando nós estamos dirigindo um carro, nós temos que prestar atenção na rodovia. Qualquer coisa que aconteça dentro do carro, até o uso do celular, que nós desviamos a atenção, aquilo pode determinar todo o nosso trajeto, provocar um acidente e assim por diante. A nossa atenção coordena a nossa vida, porque quando nós focamos a atenção em algo, aquilo que nós estamos focando a atenção começa a redirecionar o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir. E a palavra de Deus fala muito sobre a questão da atenção. No que devemos focar a atenção? Aonde devemos colocar nosso alvo? No que devemos observar? Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus nos fale ao nosso coração, em uma experiência que compartilhada na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Na semana passada nós compartilhamos um texto de Filipenses, falando sobre a questão de caminhando para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E hoje vamos trabalhar novamente Filipenses, focando nossa atenção agora em um texto de Filipenses, que está aqui em Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 até o versículo 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos convida a fazer um exercício de atenção. Exercício de atenção. Como nós sabemos que a atenção, aquilo que nós focamos nossa atenção, dirige a nossa vida, nós temos que focar a nossa atenção em algumas questões que esse texto fala. A primeira coisa que devemos focar a atenção: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando Paulo fala a respeito disso, Paulo fala num termo de um imperativo, uma ordem, a necessidade de nós nos alegrarmos no Senhor.
Mas como é possível se alegrar no Senhor em situações difíceis, em provações, em dificuldades? Porque quando a provação chega e bate na nossa porta, algo difícil está acontecendo conosco, como nós vamos nos alegrar? Porque a nossa atenção naturalmente vai focar nessa situação difícil que está ocorrendo. Então, como vou focar, como vou me alegrar no Senhor? Quando Paulo fala a respeito disso, como nós já falamos semana passada, Paulo estava vivendo uma situação bem difícil. Paulo estava preso em Roma, sem liberdade, portanto, com um soldado algemado com ele. Ele tinha notícias ruins que chegavam de diversas igrejas. Tinha pessoas, por exemplo, que pregavam o evangelho, segundo Paulo fala em Filipenses, só para promover sofrimento nele. Paulo sabia de muitas coisas que estavam acontecendo, mas Paulo se sentia extremamente limitado. Ele não tinha condições de mudar aquela situação ao redor dele. Quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, era uma experiência que ele estava tendo em se alegrar em Deus. Em que sentido? A alegria que a palavra de Deus fala, é importante nós compreendermos isso, é um desafio para o nosso coração, não é uma alegria resultado das circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias ao nosso redor não são realmente boas, são difíceis. Mas a alegria que Paulo fala é uma alegria que é resultado de um relacionamento com Deus. Quando estamos em um relacionamento com Deus, Deus nos dá uma alegria que é uma certeza que Ele está no controle de toda a situação. Alegrar-se no Senhor significa nós termos nosso coração plenamente convicto que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de toda a situação. Que tudo está nas mãos dele, que nada acontece sem a sua autorização, nada acontece sem a sua intervenção, porque o nosso Deus é um Deus que governa todas as coisas. Então, focar a alegria no Senhor é buscar realmente desenvolver um relacionamento constante com Deus. Por isso, Paulo, mesmo na cadeia, ele conseguia, com a força que vinha de Deus, esse alegrar-se no Senhor. Não significa que ele estava rindo, dando gargalhada, não é nada disso. Ele tinha um contentamento no coração, que era a certeza que Deus estava com ele. E esse é um desafio muito grande para nós, para todos nós. Como nós podemos nos alegrar no Senhor? Quando nós deixamos de focar a nossa atenção nas circunstâncias e começamos a focar a nossa atenção exclusivamente na soberania de Deus. E os cânticos são muito bons para isso. O cântico que nós cantamos agora, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, não é? Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. É uma oração esse cântico. Apesar, o cântico fala assim, da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande enleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. É uma oração a Deus. É um olhar para Deus e perceber que o nosso Deus é um Deus poderoso. Tu és tremendo, tu és poderoso, tu és soberano. E esse amor tremendo do teu cuidado por mim me amarra a ti. Então, é uma necessidade nossa espiritual de focarmos a nossa atenção na alegria no Senhor, que é um resultado de uma comunhão íntima com Deus. É fácil? Não é fácil. É um exercício espiritual. Se fosse fácil, Paulo nem citaria isso, porque a natureza humana ela tem a tendência realmente de nós focarmos naquilo difícil. Mas o desafio que Deus coloca no nosso coração é exercitar espiritualmente essa ação. Alegrar-se no Senhor. Focar a minha atenção em Deus. Focar a minha atenção em Deus que cuida de mim, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que, para quem não existe nada, absolutamente nada, impossível. Isso é um exercício espiritual na nossa vida.
A segunda questão que Paulo fala de focar a atenção, ele fala sobre as preocupações, as ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam as vossas petições e súplicas conhecidas diante de Deus, né? As vossas preocupações conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações e graças. A ansiedade é algo que nos afeta profundamente, porque a ansiedade está ligado a uma expectativa em relação ao futuro. E a ansiedade muitas vezes nos derruba, porque às vezes a nossa expectativa é uma expectativa delicada, é preocupante. Às vezes essas preocupações começam a tomar conta da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. E aí a importância de nós fazermos o quê que a palavra de Deus coloca, Paulo orienta. Toda preocupação ser colocada diante de Deus em oração. É interessante que no campo da psicologia, eles usam muito o termo de hábitos, e chamam hábitos acumulados. Por exemplo, quando nós acordamos de manhã, muitos de nós temos o hábito de assim que acorda de manhã, eu tenho o hábito, por exemplo, contar para os irmãos. Todo dia eu acordo de manhã e peso. Todos os dias. Até o personal trainer vai falar, não precisa fazer isso, mas eu peso. Porque eu vou saber como que está a minha situação. Então, um hábito que eu tive, todo dia. Quando eu faço uma viagem, eu fico assim meio angustiado. Eu acordo de manhã, cadê a balança para pesar? De um jeito que fui fazer a viagem, eu levei a balança para pesar. Né? Porque eu peso todo dia. Então, eu associei o acordar de manhã, a primeira atitude é pesar. Então, essa associação gera um comportamento repetitivo, um hábito. Muitos de nós, por exemplo, quando acordam de manhã, têm o hábito, né, de tomar o café. E na hora de tomar o café, toma o café primeiro, ou faz o café, depois toma o café. Tem todos uns hábitos que nós fazemos de manhã. E quando nós associamos um hábito que nós estamos acostumados a fazer com outro hábito, esse outro hábito fica muito mais forte. Eu não estava acostumado a pesar de manhã. Depois que eu associei acordar de manhã e pesar, normei, acostumei. Uma coisa também, um hábito que eu tenho. Todos os dias que eu acordo, de manhã, a primeira coisa que eu faço é orar, antes de sair da cama. Orar, pedir a Deus para abençoar o dia, tal, tal. Depois eu leio a palavra de Deus e depois eu peso, né? Peso. Depois eu peso. Pesar vem depois. Mas oro, leio a Bíblia e depois eu peço. Então são hábitos que vão sendo criados. Né? É uma coisa que eu aprendi, que eu tenho que desenvolver. Até eu coloquei isso, eu tenho que fazer. Às vezes eu estou sentado, uma pessoa passa perto de mim e eu cumprimento sentado. Eu falei, não vou fazer mais isso. Toda vez que alguém chegar, eu vou ficar em pé e vou cumprimentar. Porque é um hábito, falta de educação minha, né? Deu tempo de entrar na minha cabeça. Então, agora, toda vez que alguém chegar, for cumprimentar, eu vou criar esse hábito, ficar em pé e vou cumprimentar. Então, hábitos concomitantes. Você cria uma coisa em relação à outra. Quando se fala em relação à ansiedade, nós temos que criar esse hábito concomitante. Bateu a ansiedade, oração. Bateu a preocupação, oração. Aconteceu uma coisa que eu não esperava, oração. Se nós desenvolvermos esse hábito, nós nos fortalecemos na oração e Deus abençoa poderosamente a nossa vida. Inclusive, pensar assim, antes de falar alguma coisa, de fazer alguma lamentação no meu coração ou comentar com a oração. A oração deve ser um hábito que Paulo coloca, não sejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas, com ações e graças. Conhecidas diante de Deus, não é que Deus não conhece, Deus já sabe. Conhecidas diante de Deus significa que aquilo que nós estamos passando, Deus saber, nós contarmos para Deus, falarmos para Deus. Toda ansiedade ser colocada diante de Deus em oração. Fazendo assim, o que acontece? É o que Paulo fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esses dias, teve um problema lá com uma pessoa da família, lá em Sumaré, seríssima. A pessoa acordou, acho que era 3 da manhã, por uma ligação,
e tinha que urgentemente socorrer e tomar uma atitude. Não foi conosco, foi com o irmão da Darcy. E qual era a preocupação naquele momento? Na hora que ele foi, ele não conseguia nem dirigir o carro. Alguém teve que dirigir por ele. Porque a preocupação era tão grande, tão intensa, que ele não tinha condições mais de, de tomar decisões na direção do carro. As preocupações fazem assim conosco. Chega com uma força tão grande que nós perdemos o controle sobre a nossa vida. Parece que nós não conseguimos fazer mais nada. Ela vem e nos arrasa, nos quebra totalmente. Quando nós desenvolvemos a oração, que é um exercício espiritual, a preocupação vir, e nós buscarmos a Deus em oração até que a paz domine o nosso coração, isso é fundamental na nossa vida. É como se nós fôssemos assumir um compromisso diante de Deus, que seria o seguinte: todas as vezes que a preocupação bater no meu coração, primeiro eu vou orar, e vou orar, e vou orar, e vou orar, até que a paz de Deus reine no meu coração. Eu não vou parar de orar enquanto a paz não vier. É um procedimento muito importante nós desenvolvermos. É o que o Paulo fazia. Porque a situação em que Paulo estava na cadeia, ele poderia se tornar totalmente dominado por pensamentos ruins, situações difíceis, preocupações exageradas, preocupações muito intensas, que automaticamente impediriam qualquer ação dele em qualquer direção. Ele não conseguiria nem ter escrito o livro de Filipenses. Não conseguiria. Não conseguiria escrever uma palavra sequer. Ele não conseguiria aconselhar ninguém, ajudar ninguém, porque aquela preocupação seria avassaladora. Mas ele aprendeu o quê? Toda preocupação e toda ansiedade colocar diante de Deus em oração e súplica, com ações e graças. O que envolve ações e graças? Reconhecer aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus já está realizando. Louvar a Deus por aquilo que Ele já está operando. Então é uma prática fundamental de vida com Deus. Focar na alegria no Senhor, buscar sempre nos relacionar com Deus, sabendo que Deus está no controle da situação. Segundo, na hora que a preocupação vier, a ansiedade vier, antes dela bateu na porta, oração. Da mesma forma que alguém, quando toca o interfone, né? Quem está no apartamento toca o interfone, ou toca a campanha da casa, antes que você vai automaticamente atender, da mesma forma, bateu a preocupação, tocou o sinal da preocupação, a primeira coisa a fazer é orar. Colocar a preocupação diante de Deus com oração e ações de graças. E aí, qual o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a terceira questão que Paulo coloca, primeiro, focar na alegria. Segundo, focar na oração na hora que a preocupação vir. E a terceira questão que ele coloca, que é essencial, é a questão dos pensamentos. Direcionar os nossos pensamentos. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo desafia a nós ocuparmos o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. É isso que deve ocupar, e se algum louvor existe, deve ser isso que ocupe o nosso pensamento. Os irmãos sabem o que é PNA? PNA. Também, né? Essa sigla só tem sentido em um contexto, né? Falar o que é PNA, não fala qual é o contexto, de PNA pode ser um monte de coisa, né? PNA, em termos de pensamentos, é o que se chama de pensamentos negativos automáticos. O que é pensamento negativo automático? De repente,
vem uma situação e nós interpretamos aquela situação automaticamente negativa. O pensamento é muito rápido. Pensamento negativo automático. Como? Automático. Pu, 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 meio vazio. Automático. E nós não temos controle sobre ele. É rapidamente. O PNA, pensamento negativo automático, é algo que vem com uma força tremenda e nos coloca para baixo. Eu tinha um colega que ele estava sofrendo, porque ele falava o seguinte, que a esposa dele falava assim, ela falava assim, bem, eu sou feia, falava isso para ele, eu sou feia, ninguém gosta de mim, tal, 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 e ele queria ajudá-la. Ela colocava um vestido novo, pintava o cabelo, alguma coisa, ele falou assim, bem, você está tão bonita hoje, quer dizer que eu era feia antes? Não tinha jeito. Ele falou assim que todas as tentativas dele eram interpretadas de forma negativa. Até o elogio era forma negativa. Né? É o pensamento negativo automático. É o que vem de uma forma avassaladora e vem com uma força tão grande que nos joga para baixo. Por isso, Paulo ele faz um desafio espiritual na nossa vida, que é o seguinte: tudo que é verdadeiro. Quando vier um pensamento negativo automático, como o termo automático indica, é algo tão rápido que nós nem percebemos que já veio. Começamos a sentir mal. Uma das coisas essenciais em relação ao verdadeiro é pensar o seguinte: qual é a evidência disso? Qual é a prova que você tem, absoluta, que isso vai acontecer? Qual é a prova disso? Qual é a evidência? Qual é a prova? Tudo que é verdadeiro. A palavra verdadeiro no grego é aletheia, que aletheia é tornar descoberto, tornar evidente, tornar claro aos olhos. Qual é a evidência disso? Qual é a evidência? Qual é a evidência? Qual é a prova que você tem que realmente isso vai acontecer, ou que isso realmente é algo que não tem solução? Qual é a prova, evidência científica disso? Numa situação como essa, esse questionamento, só parar para questionar isso, nós começamos a refletir sobre os nossos próprios pensamentos, e não tem muita evidência. Né? Eu já comentei com os irmãos a respeito dessa situação. Na escola, acho que foi o ano passado aconteceu isso. Houve uma tomada de direção, uma tomada de decisão da diretora, que a visão que eu tinha é que no primeiro dia do ano os pais iam iniciar uma revolução contra a escola. Porque ela falou que os professores ficariam uma semana sem ter aula, os professores do ensino fundamental 2, que são as crianças mais velhas. E o ensino fundamental 1, que são as crianças menores, os professores dariam aula normalmente. E qual o motivo de não ter aula? O cheiro de pintura na escola. Eu falei assim, mas espera aí, como nós vamos falar para os pais que para as crianças maiores não vai ter aula por causa do cheiro de pintura e para as crianças menores vai ter aula com cheiro de pintura? Eu não dormi à noite, eu fiquei furioso. Eu pensei, e quem ia conduzir a reunião dos pais do ensino fundamental 2 era eu. Na hora que eu falasse isso para os pais questionassem, que resposta eu ia dar para os pais? Não dormi à noite. Fiquei irritado. Na hora que eu falei para os pais, sabe o que aconteceu? Nenhum pai falou absolutamente nada. Eles não questionaram. Eu coloquei na minha cabeça um pensamento negativo automático tão avassalador, tão catastrófico, que eu achava que aquilo lá não tinha solução, que aquilo lá ia virar uma confusão generalizada. Porque imagine, para os irmãos terem uma ideia como a escola é grande, o pátio da escola, por exemplo, a quadra, tinha que ter, eram 2 reuniões seguidas, porque lotava a pátio. Todas as arquibancadas lotadas, os pais sentados nas cadeiras, tudo, tem que fazer 2 reuniões. No ensino fundamental 2. Então, pensei, na hora que eu falar isso, os pais vão me crucificar. Ninguém falou nada. Exatamente. Era uma preocupação que estava dentro da minha cabeça, que era o pensamento negativo automático, que é o que se chama muito pensamento catastrófico. A gente acha que realmente aquilo vai... Então, é importantíssimo
questionar as evidências. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Exercitar o nosso pensamento em coisas boas, em coisas que nos fazem bem. E qual é o exercício espiritual que podemos praticar para trabalhar com os nossos pensamentos, de acordo com a palavra de Deus? Lá no Salmo 19 fala o seguinte: que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Como que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, então da nossa mente, pode ser agradável diante de Deus? De que forma? Salmo 19, 119, aliás. Davi fala: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É nós utilizarmos a palavra de Deus, colocarmos no nosso coração a palavra de Deus, meditarmos em promessas da palavra de Deus. O exemplo, eu gosto de fazer muito disso, né? Quando eu fico analisando a questão dos Salmos, o Salmo 23, por exemplo. Eu falei, fiquei curioso, porque eu vi lá um vídeo do Karnal, falando que o Salmo 23 teve uma tradução errada. Karnal. Porque o Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala que no hebraico, o correto é: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Porque quando fala nada me faltará, significa que Deus não vai deixar de faltar nada para nós. Mas quando fala ele não me faltará, quer dizer que Deus vai estar comigo em qualquer situação. É bem diferente. Eu falei, será que ele está correto? Aí fui analisar o texto. Você vai ver, pegar o hebraico. Hoje tem estratégias facílimas para ajudar nessa questão da análise do hebraico. Fui analisar o hebraico. E o que acontece? A melhor tradução é realmente o que nós temos em mãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entretanto, há uma possibilidade também de interpretação, de tradução, que não é uma das melhores, mas também não foge da verdade bíblica, que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, ele sempre estará comigo. As duas situações são verdadeiras, mas a mais bíblica, analisando realmente o texto original, é o que nós temos em mãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse tipo de reflexão, de meditação, é algo que nos faz muito bem ao coração. Existe uma prática bíblica que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia, que é fazer o seguinte: a palavra de Deus fala lá no Salmo 1, no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação na palavra de Deus é um exercício espiritual que é muito importante nós desenvolvermos no nosso dia a dia. E o que é meditar na palavra de Deus? Os irmãos acham que é? É uma leitura da palavra de Deus? É mais. O meditar na palavra de Deus envolve uma leitura mais lenta, trazê-la para a vida exatamente. A gente para, lê o texto com cuidado, meditando no texto. E nós podemos fazer um exercício espiritual de meditação e trazê-la para a vida, como disse o Pablo. Vou dar um exemplo aos irmãos. Lá quando Jesus estava o cego lá, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Aí o que eu já fiz isso, muito. Você pega o texto bíblico, você fala assim: eu vou imaginar como se eu fosse o cego. Estou lá, sentado, sem enxergar nada. De repente ouço passos. Você vai se colocar no texto. Parece que a multidão está se aproximando. O que será que está acontecendo? Aí eu percebo, ouvindo, que é Jesus. Mas quem é esse Jesus? Aí eu vou
lembrando, aí começa a lembrar, eu lembro que falaram para mim que ele era isso, aquilo, outro, tal. Aí você vai se colocar no texto, aí você vai pensando, mas ele está chegando próximo, eu vou gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas parece que ele não ouviu gritar mais alto. As pessoas estão querendo que eu fique quieto, mas eu não vou ficar quieto, eu vou gritar mais alto. Vou gritar mais alto. Aí Jesus me chama, eu vou até ele, e ele me pergunta, o que queres que eu te faça? Mas por que ele fez essa pergunta? Ele sabe o que eu quero, que eu preciso, mas vou falar. Eu sei que é difícil, mas vou falar. Que eu torne a ver. Esse é um processo de meditação. Você pega um texto bíblico, para e começa a meditar nele, entra no texto bíblico, como se você fosse um dos personagens. Para acontecer esse processo, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai lendo o texto lentamente e deixando que o Espírito Santo de Deus fale ao coração através daquele texto. E nós vamos aplicando o texto ao nosso coração e Deus fala poderosamente a nossa vida. Isso é meditação. Isso é meditação. Quando nós estamos, às vezes, em situações que às vezes acontece, comigo acontece que o sono vai embora, não consegue dormir à noite. Você pega um texto, vou meditar nesse texto, e você vai. Aí você vai perceber que a meditação sua vai terminar no dia seguinte. Você vai dormir com a Bíblia aberta, você dormiu a noite inteira e aquele texto aplicou na sua vida, você vai se colocando no texto. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrando que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a espada do Espírito, ela tem esse poder de mudar a nossa vida. Então o desafio é colocá-la em prática no nosso coração. E a meditação é um exercício poderosíssimo para fazer o quê? Guiar os nossos pensamentos, controlar os nossos pensamentos, para pensar apenas o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, aquilo que agrada o coração de Deus. Esse é o exercício espiritual. E Paulo praticava isso. Por isso Paulo, ele afirmava, como diz em Romanos, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é possível através do quê? De ter o foco. Foco. Focar a alegria do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Focar na oração, bateu a preocupação, oração. PNA, pensamento negativo automático. Opa, para aí. Eu vou pensar no que a palavra de Deus diz. Eu vou pensar numa promessa da palavra de Deus em relação a isso, para que essa palavra de Deus substitua os meus pensamentos negativos. E assim Deus transforma a minha vida. E Paulo, quando fala a respeito disso, Paulo tem a ousadia de dizer assim, ó, lá no versículo 9: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, que Deus fortaleça o nosso coração para desenvolvermos em nossa vida essa questão de focar na alegria do Senhor, focar na oração na hora que bater as preocupações e focar em pensamentos bons e evitar o PNA, o bendito, para não falar maldito, pensamento negativo automático, que vem com uma força avassaladora. Sabendo o seguinte, é, um versículo bíblico que eu sempre coloco no meu coração e sempre comento com os irmãos, está em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as vezes, estou cansado, estou sobrecarregado, buscar a Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos estar adorando, pedindo que Deus nos fortaleça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos convida a focarmos a atenção na alegria do Senhor, focarmos a nossa atenção na oração e não nas ansiedades, focar nossa atenção em pensamentos bons, pensamentos verdadeiros, evitando, Senhor, o PNA. Pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos sempre estar buscando a Tua face,
sempre buscando a Tua presença para nos fortalecermos diante de Ti, cada dia mais. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Venha estar com nossos irmãos que estão viajando, abençoando a vida deles. Tudo isso nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.